Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 26 de julho. A lição 5, ela tem como título Sobrevivendo por meio da adoração. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Jó, no seu capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 21. Onde nós vemos uma história assim maravilhosa, de um homem realmente inteligente, reto, honesto, chamado Jó, e que isto demonstra que os seres humanos muitas vezes desconhecem as muitas maneiras as quais Deus está trabalhando na vida de cada uma das pessoas. E a vida desse patriarca chamado Jó provoca-se uma pergunta assim muito comum, né, entre nós, especialmente nos dias de hoje. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É uma pergunta antiga, mas temos que entender que aqui no mundo existe um grande conflito, né, entre o bem e o mal, e principalmente após o pecado, né, de Adão e Eva, que, que deram muita autoridade para Satanás, e daí existe esse conflito neste mundo entre Deus e Satanás. E que ele, Satanás, já está condenado, ele tem o seu fim marcado, já marcado, e não se conforma, né, em ver pessoas assim felizes, pessoas contentes ao lado do Criador do Universo, e começa a atacá-las, né, fazendo sofrer, tendo aflições, para que elas desacreditem nesse Deus maravilhoso, Criador e mantenedor do universo. Mas os crentes, né, sabem que Deus está no controle. E não importa o que aconteça, não há coincidências e nada acontece por acaso. Já era um crente do Senhor, o Jó, né? E ele é um homem assim, temente a Deus, e que se desviava do mal. Um homem comprometido com Deus, que está lá em Jó, no seu capítulo 1, versículo 1. E ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, embora não tivesse como saber por que tantas tragédias terríveis, né, estavam acontecendo em sua vida. E, e nós vemos, né, que com toda certeza, né, Jó, ele é um personagem bíblico mais importante e emblemático, né, das sagradas, que aparece nas Sagradas Escrituras, que nos sobrevém assim quando nós estamos assim em provações e sofrimentos. Nós observamos nessa vida do Jó, porque a Bíblia é clara, né, e nos mostra assuntos sim, esclarecedores, né, sobre a vida desse grande homem, e que também nós passamos também por aflições, né, por dificuldades, né, e, e as Sagradas Escrituras contam que anjos, né, eles se apresentaram diante do Criador para uma reunião, né, um concílio, como era assim de costume, né? E eis que Satanás, ele veio junto com esses anjos, se intrometeu no meio e se apresentou perante Deus, né? E, e Deus percebeu, né? Viu realmente a presença dele, porque Satanás não fazia parte desse contexto, né? E Deus perguntou para Satanás: de onde vens? Mostrando assim autoridade máxima, mostrando que quem está no controle do universo, da situação, e quem ele deve
prestar contas, né? Afinal, foi Deus que expulsou Satanás no grande conflito que teve nos céus, né? E ele foi jogado para a terra. Embora a resposta de Satanás ela seja ousada, né, arrogante e atrevida, né? Deus realmente faz que Satanás se coloque no seu lugar e fala para ele: de onde vens? E Satanás responde ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. Sabe, como querendo dizer assim para Deus, Satanás: bom, eu aqui na terra, eu é que mando. Eu passeio por onde quero. E vou aonde quero, mais ou menos assim. Ele estava querendo dizer isto, né? E aí Deus dá a resposta para ele. Bom, como você falou, né, Satanás, que a terra é sua, lá na sua terra, que você diz que é dono, existe um homem honesto, fiel, um servo meu, que me serve, um homem fiel, reto, honesto, que se chama-se Jó. E é neste momento, né, que Satanás passa a acusar Jó dele honrar a Deus somente porque Deus havia abençoado muito a ele, por ele ter muitos bens, ter muitos filhos, ele ser um homem feliz, e aquilo é que dava realmente ele ter fé no Senhor. E Jó foi acusado assim por Satanás só de servir, né, a Deus, por causa assim de todas as bênçãos que ele recebeu na sua vida, por ele ser próspero, né, dele ser adquirido assim muitas propriedades. E Satanás então resolve testar a fidelidade de Jó. E pede autorização, porque Deus é a autoridade máxima, pede autorização para Deus para que ele pudesse testar essa fidelidade em cima de Jó. E me pergunta: tire os seus filhos, tire as propriedades e verás. E assim ele o fez, né? E a intenção do inimigo era fragilizar, né, Jó. Mas Deus, como é um Deus conhecedor realmente de cada pessoa desde o ventre da sua mãe, então Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos, né, de Jó, numa primeira instância, tirasse a riqueza. E Jó continuou sendo fiel. E mais tarde, Satanás o afligiu fisicamente, né? Com bastante feridas em todo o seu corpo, que doía, que Jó chorava de dor. E Jó sofreu profundamente, mas nunca acusou a Deus de permitir este mal na sua vida. Que está lá em Jó, no seu capítulo 1, versículo 22. Jó não murmurou, não reclamou, não pecou, pois em seu coração sabia que Deus era o seu Senhor, era o Senhor da sua vida. O que queria o que Deus queria dele, que ele sabia perfeitamente que ele, Jó, ele buscava era a salvação, que não interessava para ele bens, até mesmo família. Ele queria a salvação. Ele queria estar na presença do Senhor. Bastaria que Deus estivesse com ele, já era suficiente para que ele pudesse louvar, exaltar o nome de Deus. Aí, meus amigos, nos vem, sabe, essa atitude maravilhosa assim de Jó,
de ser um homem comprometido com Deus, mesmo diante de provações e sofrimentos. Porque nós vemos, né, as provações e sofrimentos de Jó, e em tudo nós vemos assim um propósito divino, e ali que transcendia, né, o próprio caráter. Quando Jó foi atacado pelo inimigo, tudo aquilo transcendia o próprio caráter e a vida do próprio Jó. Porque ali estava em jogo, era o caráter de Deus perante o universo. Satanás estava afrontando não praticamente a Jó, mas ao próprio Deus, né? E Jó apareceu assim com uma prova, né, que depois se realizou realmente, que Deus é infinitamente superior a Satanás. Que quando ele coloca um dom, quando ele coloca uma vida numa pessoa, ele confia numa pessoa, né, porque ele conhece o coração dela. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó estava alheio a este conflito espiritual que estava tendo, que estava ao seu redor, mas que ele não sabia o que era. E mesmo assim, com todas as provações duras, ele permaneceu fiel ao Senhor Deus. E na Sagrada Escritura nós vemos como Jó reagiu a essas provocações de Satanás, com uma declaração maravilhosa que nós vemos lá no capítulo, no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 20 e 21, que ele dá a resposta. Olha o que diz lá. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, meus irmãos? Você fala isto, não num tempo que está em paz, em tranquilidade, mas num tempo de aflições e sofrimentos. E era assim que Jó estava naquele momento. Aí mostra, né, a obediência e a fidelidade desse patriarca, desse grande homem chamado Jó, que deixou-se um legado vitorioso, né, sobre Satanás. Isso nos vem em nossa mente, né, que os nossos sofrimentos e provações servem para honrar, glorificar o nome de Jesus perante as pessoas aí no mundo, perante o universo. E muito mais, meus amigos, perante ao próprio Satanás, dizendo que nós somos comprometidos com Deus, nós somos do Senhor. A nossa responsabilidade para com Deus é obedecê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo a todo momento, confiar nos seus propósitos e nós submeter-nos à sua vontade, ao seu querer, quer que entendamos ou não as coisas que nos aparecem, mas sempre para glorificar e honrar o nome de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Ele quer te fazer como um vaso de ouro, para que você possa honrar e engrandecer o nome de Deus, para que você seja uma pessoa especial nesse mundo, para que você faça parte desse povo selecionado que estará nas mansões celestiais. Jesus, quando você o aceita como Salvador e Senhor, Ele quer te dar esse presente que chama-se salvação. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.